Bom dia, moçada. Então, depois de montar esse quadro, nós vamos começar a falar um pouquinho do conflito árabe-israelense para que vocês possam entender o porquê de um conflito tão longo, que já dura pelo menos mais de 70 anos, principalmente envolvendo judeus e palestinos. Todavia, esse conflito não se restringe ao conflito entre Israel e Palestina, é um conflito que também envolve outras nações árabes. Mas, no nosso encontro de hoje, nós falaremos um pouquinho desse conflito chamado árabe-israelense. A primeira coisa que vocês têm que entender é que esse conflito tem a sua origem vinculada a questões territoriais e religiosas. Lembrando que Israel é um país de população predominantemente judaica e que os países árabes possuem populações predominantemente muçulmanas. Então a questão religiosa está dentro do contexto e mais do que a questão religiosa está a questão territorial, a disputa territorial. Então, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o porquê desse conflito entre judeus e árabes, vamos falar, utilizando esse mapinha aqui, um pouquinho da história para que possamos ter uma melhor compreensão da amplitude desse conflito. Então, vale a pena ressaltar que lá no início da era cristã, houve uma revolta dos judeus contra a ocupação romana, isso por volta dos anos 70. E os romanos, logicamente, massacraram os judeus. Muitos judeus foram mortos, outros fugiram, aquilo que nós chamamos de diáspora, a dispersão dos povos de Israel, e outros foram capturados, escravizados e levados para Roma. Então, de lá para cá, o sonho dos judeus criarem o seu Estado, retornarem à terra prometida, foi alimentado durante anos e anos e anos, até que no final do século XIX surge o movimento sionista, com dois objetivos específicos: levantar fundos junto à comunidade judaica internacional para financiar a migração de judeus para as terras que no passado formavam Eretz Israel, que é o nome bíblico de Israel. E ali iniciar um processo para a recriação do Estado de Israel. Na Segunda Guerra Mundial, é de ciência de vocês que os judeus foram perseguidos pelos nazistas. Inclusive, o Holocausto culminou com a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. E com a derrota de Hitler e a posterior criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, começou a ocorrer dentro da esfera da ONU negociações para a criação do Estado de Israel. Em 1947, houve uma proposta para a divisão dos territórios, objetivando a criação de dois estados: o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Aí tinha uma questão que envolvia também algo muito específico: a soberania de Jerusalém, cidade considerada a capital histórica do Estado de Israel e cidade considerada a capital do futuro Estado palestino. A ONU propõe que Jerusalém teria status internacional. Os judeus não aceitaram, os palestinos também não aceitaram. Mas a proposta de partilha, ela surge e isso, logicamente, vai dar sustentação ao movimento sionista para criar o Estado de Israel. As tropas da Inglaterra que ocupavam aquela região após a derrota do Império Turco-Otomano
elas vão se retirar em 1948, e após a retirada das últimas tropas britânicas da região, os judeus aqui, no dia 14 de maio de 1948, proclamam a independência ou a recriação do Estado de Israel. Só que no dia seguinte, no dia 15 de maio de 1948, uma coalizão de exércitos árabes invade os territórios que, de acordo com a ONU, fariam parte do Estado de Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Todos acreditavam que os judeus seriam derrotados nesse conflito, até mesmo porque os árabes tinham um exército mais numeroso, era uma coalizão de vários países, e um exército mais bem equipado. Todavia, não contava com a determinação dos judeus em defender o seu Estado. E, para a surpresa de todos, os árabes não conseguiram vencer essa guerra. E, ao término dessa guerra, que se estendeu por vários e vários meses, parte dos territórios palestinos propostos pela partilha de 1947 vão ser ocupados por Israel. O Egito vai ocupar a faixa de Gaza e a Jordânia vai ocupar a Cisjordânia. Quem é que ficou sem Estado? Os palestinos. Entenderam? Em 1967, exércitos da Síria, do Egito e da Jordânia começaram a se concentrar na fronteira de Israel. Para que vocês tenham uma ideia, essa mobilização envolveu aproximadamente 1 milhão de soldados. Eminentemente, eles estavam se preparando para atacar Israel. E nessa iminente ameaça, Israel atacou primeiro. A Força Aérea de Israel destruiu a Força Aérea do Egito, a Força Aérea da Síria e a Força Aérea da Jordânia no chão. Poucos foram os aviões que sobreviveram aos primeiros ataques e, posteriormente, todos eles foram abatidos. Com a supremacia aérea, o exército de Israel vai invadir a faixa de Gaza, invadiu a península do Sinai, que é território egípcio no continente asiático, invadiu as colinas de Golã, território sírio, e invadiu a Cisjordânia, expulsando o exército jordaniano dessa região. Com 6 dias de guerra, foi assinado um cessar-fogo, até mesmo porque a União Soviética ameaçou entrar no conflito e havia a possibilidade desse conflito acabar desencadeando a Terceira Guerra Mundial. Então, essa derrota vergonhosa dos árabes para os judeus ficou engasgada na garganta. Não poderia ser diferente. Por mais uma vez, perdemos uma guerra para eles e eles procuraram dar uma resposta a Israel. E isso vai acontecer no dia 6 de outubro de 1973, na guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o feriado religioso judaico. Yom Kippur significa dia do perdão. Então, os árabes, tropas do Egito e da Síria, conseguiram dessa vez se organizar de forma que não despertasse o conhecimento do Mossad, que é o serviço secreto de Israel. Então eles foram se preparando com a ajuda da União Soviética, fornecendo armas para uma futura invasão do Estado de Israel. E aproveitando-se da desmobilização das forças de Israel, porque muitos militares estavam passando o feriado do Yom Kippur com seus familiares, então nesse dia, tropas do Egito e da Síria atacaram Israel. As tropas do Egito vão atravessar o canal de Suez e o Mar Vermelho e vão
iniciar a retomada da península do Sinai. E as tropas da Síria vão avançar para iniciar a retomada das colinas de Golã. A Jordânia ficou naquela, vou, não vou, estava esperando a finalização ou informações que pudessem dar uma sustentação da sua participação na guerra, porque o rei da Jordânia desconfiava de que tudo aquilo que estava sendo propagado pelos rádios na época, pela televisão do Egito e da Síria, tinha um fundo que não era verdadeiro, porque a gente sabe que nos primeiros dias de guerra, Israel sofreu pesadas perdas. Por quê? Você mobilizar um exército para defender o território, quando você é atacado de surpresa, a logística de guerra demanda tempo. Não é só, você pega as imagens da época, os soldados indo de bicicleta, pegando carona nos carros, pegando ônibus, tudo correndo para as suas bases, para começar a se organizar para tentar deter o avanço das tropas árabes. Os Estados Unidos socorreram Israel através do envio de armas, peças de reposição, munições, e dessa forma o alto comando militar de Israel conseguiu elaborar um plano que deteve não só o avanço das tropas árabes, como levou o exército israelense à contraofensiva. Em menos de um mês de guerra, os árabes foram novamente derrotados. Isso, logicamente, pegou muito mal para o presidente do Egito, o presidente da Síria. Por mais uma vez nós fomos derrotados, mesmo atacando Israel de surpresa. Agora tem que levar em consideração que o povo judeu está determinado a defender um território, a terra que eles consideram sagrada, a terra prometida, mesmo inferiormente falando em número de equipamentos bélicos, como aconteceu também na guerra do Yom Kippur. Os judeus, muito melhor preparados, conseguiram deter o avanço árabe e derrotar os árabes na guerra do Yom Kippur. Em 1978, dia 17 de setembro de 1978, ocorre o primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel, o acordo de Camp David. Por esse acordo, o Egito vai ser o primeiro país árabe a reconhecer a existência do Estado de Israel. Israel vai devolver o Sinai ao Egito em troca do reconhecimento do Egito do Estado de Israel. E os dois países vão manter relações diplomáticas. Logicamente que esse acordo de paz firmado entre Egito e Israel, intermediado pelo governo dos Estados Unidos, não agradou a comunidade árabe, inclusive levando o presidente Anwar Sadat a ser assassinado num desfile militar, quando então um regimento de infantaria, naquela solenidade, quando passa no palanque das autoridades, sentaram o dedo, meteram bala no palanque, matando não só o presidente do Egito, como outras autoridades do país. Claro, todos esses militares que participaram dessa ação foram presos, condenados e enforcados. Todos eles foram condenados à morte. E o Egito, ele respeita esse acordo de paz até hoje. Aqui nós temos, em 1987, surge a Intifada. Essa palavra significa a revolta das pedras, guerras das pedras. Quando então jovens palestinos saem às ruas dos territórios ocupados por Israel, enfrentam as forças de segurança de Israel jogando pedra. Você acha até irônico, né? Os caras jogando pedra em carros blindados. O máximo que vai acontecer ali é um arranhãozinho da tinta, mais nada. Mas a Intifada, ela tinha por objetivo o quê? Chamar a atenção da comunidade internacional para a causa palestina e aumentar a pressão da comunidade internacional sobre o Estado de Israel para que eles sentassem à mesa e negociassem um acordo de paz com os palestinos. Então, pressionado pela comunidade internacional, em 1993, no dia 13 de setembro de 1993,
é assinado o acordo de Oslo entre Israel, representado ali pelo primeiro-ministro Isaac Rabin, e a autoridade máxima dos palestinos, que na época era Yasser Arafat, o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Por esse acordo de paz, Israel devolveria para o controle dos palestinos a faixa de Gaza, isso ele fez, removeu os assentamentos judeus que existiam na faixa de Gaza e também removeria os assentamentos judeus da Cisjordânia. Aqui era mais complexo porque na Cisjordânia existem algumas centenas de milhares de judeus vivendo em assentamentos. Mas Israel se comprometia até remover esses assentamentos na condição da comunidade internacional ajudar, porque o custo de remoção orçado naquela época era de 6 bilhões de dólares. Então Israel pedia ajuda da comunidade internacional. Em troca, o que Israel exigia? O reconhecimento por parte da recém-criada Autoridade Nacional Palestina do Estado de Israel e a desmobilização dos grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel. Ora, todo e qualquer acordo de paz firmado entre Israel, seja ele com o Egito, seja ele com palestinos, mais recentemente, depois com a Jordânia, mais recentemente, por exemplo, com o Catar e por aí vai, ele leva em consideração um princípio, que é a terra pela paz. Ou seja, no caso dos palestinos, eu passo para vocês o controle de territórios que fariam parte do Estado palestino. Parte desses territórios, não todos, mas eu quero a garantia da paz, da segurança. Então esse princípio de terra pela paz norteia as negociações de todo o acordo de paz que Israel tem feito com países árabes. Ora, como os palestinos não cumpriram plenamente esse acordo, porque Israel continua sofrendo ataques de roquetes que são foguetes, que eu acredito que vocês já tenham visto, sendo lançados da faixa de Gaza em direção ao território de Israel. Ora, como grupos extremistas continuaram empreendendo atentados terroristas contra o Estado de Israel, Israel não complementou aquilo que havia sido acordado no acordo de Oslo, porque a falta de garantias da desmobilização dos grupos extremistas e a própria Autoridade Nacional Palestina dizia que não tinha como desmobilizar plenamente esses grupos extremistas. Isso acabou fazendo com que o acordo de Oslo fosse cumprido apenas parcialmente e não na sua totalidade, tá bom? Aí você vai ter aqui os obstáculos a um acordo de paz definitivo entre judeus e palestinos. A soberania de Jerusalém. Israel não abre mão da cidade de Jerusalém, como eu disse a vocês, por considerá-la a capital histórica de Israel, e os palestinos também não abrem mão da soberania de Jerusalém por considerarem a futura capital do Estado palestino. Algo difícil de ser resolvido. A proposta da ONU é a mais interessante, né? Jerusalém sob o controle da ONU. Ter status de cidade internacional, porque ali também você tem um centro de 3 religiões, a muçulmana, a judaica e a cristã. Aí você tem a construção de um muro separando Israel da Cisjordânia. Os palestinos acusam Israel de construir esse muro em territórios palestinos. Israel alega que foram construídos em territórios judeus. E os palestinos exigem a demolição desse muro, que é apelidado de Muro da Vergonha, e a sua construção nos limites propostos pela ONU em 1947. Israel não aceita porque parte dos territórios palestinos Israel não vai devolver, porque considera indenização de guerra.
ou seja, eles foram atacados em 1948, isso causou perdas de vida, prejuízos, e eles consideram esses territórios como indenização de guerra e nem querem negociar isso. Não aceitam em nenhum momento devolver parte desses territórios. A existência de grupos extremistas que pregam a destruição de Israel, aí eu citei aqui alguns, Hamas, que significa resistência islâmica, baseado na faixa de Gaza, é o principal grupo que lança foguete em Israel. Agora, ontem mesmo, sábado e ontem, no domingo, nós tivemos a aviação israelense atacando alvos militares do Hamas na faixa de Gaza. O Hamas, ele possui o seu braço armado, denominado Es Al-Qassam, que são milhares de homens treinados para a guerra e, logicamente, essas pessoas também são responsáveis pelo lançamento de muitos foguetes no Estado de Israel. Toda vez que isso acontece, para toda ação merece uma reação. Israel retalia, atacando posições do Hamas da faixa de Gaza. Aí você tem aqui o Jihad Islâmica. Jihad significa guerra santa. É uma interpretação equivocada do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. A Jihad não significa uma guerra em que os muçulmanos tenham que converter os demais povos ao Islã, não é isso. A Jihad, na sua essência, é uma guerra que você trava dentro de si para se tornar uma pessoa melhor. E não uma guerra para converter o que eles chamam de infiéis, os extremistas, chamam de infiéis, as demais pessoas. O Jihad Islâmico, também baseado na faixa de Gaza, é responsável por lançamento de foguetes contra Israel. Aí você tem o Hezbollah, o Partido de Deus, baseado no Líbano. Desses grupos aí é o mais bem preparado, tem o apoio irrestrito do governo sírio, do Irã, que são os principais fornecedores de armas ao Hezbollah, e já por algumas ocasiões Israel teve embate com o Hezbollah, inclusive invadindo o sul do Líbano, após a captura de soldados judeus e a morte de soldados judeus na fronteira do Líbano com Israel. E Israel atacou o sul do Líbano e só se retirou dali quando a ONU enviou para lá uma força militar e criou uma faixa de segurança de 30 quilômetros ao longo da fronteira dos dois países para impedir ações do Hezbollah. Mas, agora, recentemente, o Hezbollah lançou foguetes contra o Estado de Israel. E a aviação israelense e a artilharia israelense atacou posições do Hezbollah lá no Líbano. Aí você tem as brigadas dos mártires de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, ela fica bem pertinho do Muro das Lamentações. Não sei se vocês já viram a foto, conhece o Muro das Lamentações, que é o local sagrado dos judeus. Quando os judeus estão orando lá no muro, lá no fundo você vê a mesquita. Essa mesquita ela foi construída sobre um templo sagrado, os escombros do templo sagrado dos judeus. Olha o problema. Então, essas brigadas que surgiram ali na Cisjordânia também pregam a destruição do Estado de Israel. A própria OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que é a principal organização militar dos palestinos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, tem o seu braço armado, que é Al-Fatah. E, inclusive, a OLP, o Al-Fatah já guerreou até com o Hamas. O Hamas controlou a faixa de Gaza, expulsando o pessoal da Organização para a Libertação da Palestina daquela região. Então, a própria Cisjordânia é dividida, A faixa de Gaza controlada pelo Hamas e os territórios palestinos são divididos. A faixa de Gaza controlada pelo Hamas e a Cisjordânia controlada pela Autoridade Nacional Palestina, que na sua quase totalidade é constituída por membros da OLP. Aí você tem aqui o controle dos recursos hídricos. Os palestinos querem ter o pleno acesso aos recursos hídricos e os judeus
alegam que não vão ceder esse acesso aos recursos hídricos, garantindo o suprimento de água necessário para a comunidade palestina. Então, aí você tem alguns obstáculos que dificultam a assinatura de um acordo de paz entre as duas partes. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Está de boa? Está tranquilo mesmo? Entenderam? Isso aí é um resuminho, né? Até mesmo porque é uma aula curta para poder gravar, então está tranquilo mesmo. Nada que queiram saber sobre esse conflito árabe-israelense. Eu, na minha concepção, acho de difícil resolução, até mesmo porque as feridas abertas há décadas dificilmente irão cicatrizar enquanto existir o extremismo das duas partes. Porque a gente fala extremismo palestino, mas tem o extremismo judeu também. O pessoal da extrema direita de Israel não aceita qualquer tipo de negociação com os palestinos e com qualquer outro país árabe. Professor, e essa faixa aqui, as colinas de Golã? Israel não vai negociar com a Síria, não. Israel já anexou. Tem a lei de anexação, indenização de guerra. Por que as colinas de Golã são tão importantes para Israel? Porque aqui nasce o Rio Jordão, aqui, essa linha azul aqui é o Rio Jordão, que é o principal rio que banha o Estado de Israel e que alimenta aqui o Mar Morto. Essa faixa aqui é o Mar Morto, tá? Essa faixa azul aqui é o Golfo de Acaba e deságua no Mar Vermelho, tá certo? Que não aparece aqui no desenho. Tá bom, moçada? Tá de boa? Show de bola? Então, um forte abraço para vocês. Na próxima aula a gente continua falando sobre mais conflitos no Oriente Médio. Pode encerrar a gravação.